Então, eu vou dar início agora à minha apresentação da prova final da disciplina, falando sobre leites derivados com ênfase no queijo e queijo coalho. Meu nome é Douglas Oliveira Vieira e a minha apresentação ela vai dar nesse roteiro, né? Falar um pouco do histórico do queijo, o consumo e a produção no Brasil, voltado principalmente com a tecnologia de produção do queijo e do queijo coalho, falando um pouco dos tipos de queijo coalho. Então, sobre todo, eu trago um histórico do queijo, né? Então, desde a Idade Média, desde os antigos gregos, que tem sobre a fabricação do queijo, desde o nômade árabe, o Império Romano, tá aí toda essa questão sobre foi se aperfeiçoando mesmo a questão de alcançando o alto padrão da fabricação do queijo. No Império Romano, várias técnicas foram aprimoradas com relação à fabricação do queijo, ao tempo de maturação dele, que surgiu desde as legiões romanas com essa fabricação e cura do queijo. Na Idade Média, os monges, né, justamente com esses cristãos, relacionaram a fabricação do queijo em uma verdadeira arte, eles transformaram. E na Renascença, o queijo ele perdeu sua popularidade por ser considerado pouco saudável naquele período. Na França, justamente as cooperativas laticinistas desenvolveram, né, as primeiras técnicas desde o século XIX, no qual se iniciou a produção em massa de queijo, e a partir do século XX, onde foi aberta a primeira grande queijaria na França. No Brasil, esse consumo e a produção do queijo é cerca de mais de 20 milhões de litros que é produzido no Brasil. 60% desse total é destinado à fabricação de queijo. São produzidos em média 450 mil toneladas anualmente e o consumo anual de 2,3 kg per capita, sendo que o estado de Minas Gerais é o maior produtor de queijo do Brasil. Então, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele vem trazendo sobre essa questão da tecnologia de fabricação do queijo, né? Então, ele traz essa definição, né, que é um produto fresco maturado, sob tempo de separação parcial do soro leite que é reconstituído, que tem toda essa questão da regulamentação, né, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o foco principal do artigo que eu tive com o Brase 2 é sobre essa tecnologia de fabricação do queijo, com ênfase no queijo coalho. Então, esse processo de fabricação ele consiste de 4 etapas básicas: a coagulação do leite, o corte da coalhada para a diluição do lactosoro, a massa obtida é colocada em formas de prensada e o queijo é salgado e embalado. No caso de queijos que necessitam de maturação, ela pode ser feita antes ou após a embalagem. Então, aqui eu trago algumas imagens da tecnologia de fabricação do queijo, a coagulação, o corte de coalhada e o enchimento das formas. Aqui tem a outra parte, que são as formas são tampadas, as formas são prensadas e ao fim da prensagem vão para o tapete rolante. Aqui tem mais algumas outras ilustrações, né, quando o queijo é retirado da forma, o queijo segue para a salmoura e aqui é a imagem do queijo da salmoura. Tem o processo de cura, que ele é opcional, o processo de maturação e daí dessa parte da embalagem do queijo. Então, toda essa tecnologia de fabricação do queijo, a matéria principal é o leite, que deve ser de boa qualidade, livre de contaminação bacteriana ou por agentes químicos. Né? Antibiótico que pode inibir a coagulação desse leite. E justamente a questão o objeto de baixar seu pH, diminuir o tempo de fermentação. Todo esse processo da produção do queijo passa por processo de coagulação do leite, que pode ser feito pela flora microbiana do leite ou pela adição do cultivo bacteriano apropriado, que é o queijo coalho ou fermento, o coalho ou fermento. E aí, dando ênfase para o coalho, que os artigos pesquisei nesse sentido, utilizando todo esse tipo de queijo, os frescos, tipo Contage, né, que é responsável por coagular a caseína presente no leite, e a enzima responsável por a extração é a renina. E aqui traz uma parte, né, o fluxo da tecnologia de produção do queijo coalho, a ação da renina, toda essa parte, e também sobre o método alternativo para a coagulação do leite, que é a adição do ácido do leite em quantidade suficiente para igualar o pH do meio ao ponto isoelétrico da proteína, o pH de 4,5, e a qualidade de todo esse leite é inferior às produzidas pelo método enzimático. Aqui tem a coagulação do leite pelos aditivos, né, adição de corante, clorofila, urucum. Tem a parte da coagulação também por nitrato de sódio, potássio, que inibe a ação dos contaminantes, principalmente de bactérias do gênero Clostridium, né? Então tem toda essa questão da eliminação do nitrato através do lactosoro.
E a parte da salga, que é a diferença na pressão osmótica entre o salmoura e a massa, faz com que parte dessa umidade seja liberada, arrastando consigo a soroproteína, ácido lático, minerais, e ao mesmo tempo em que o é absorvido, né, dentro desse pH ideal entre 5,2 e 5,3. E existe vários tipos de queijo, né? Diferencia os tipos de queijo e aqui o tipo de leite que é utilizado, o tipo de coagulação, a consistência, de gordura, casca, o tempo de cura, são essas que fazem a diferença de um queijo para o outro. E aqui eu trago alguns tipos de queijo, o Minas, mas vou dar mais ênfase no coalho. Aqui traz algumas ilustrações, mussarela, parmesão, ricota. E o coalho, que é o grande pesquisa, o foco dos artigos que eu pesquisei sobre, né, o coagulante utilizado no processo de fabricação de queijo. Então, os tipos de queijo coalho são tanto de origem animal e vegetal, os pepsinídeos, né, e os microbianos. Traz também, no sentido do tipo de queijo coalho de origem animal, ele é obtido logo após o sacrifício do bezerro, que foi alimentado apenas com leite, recheio de seus estômagos, que é lavado e cortado em tiras de onde se extrai o coalho, com auxílio de uma solução de 12 a 20%. O coalho de origem vegetal eles já são extraídos mais utilizando em zonas isoladas, onde não é possível adquirir coalhos tradicionais. E o primeiro coagulante de origem vegetal foi o látex de figueira. E justamente, em geral, esses queijos coalho de origem vegetal tem que ter um bom desempenho, mas os queijos fabricados costumam apresentar sabor amargo depois de algum tempo. Os queijos caros pepsinídeos, a psina, no caso, que é a enzima que é utilizada, é encontrada no suco gástrico de bovinos adultos e o tempo de coagulação dela com o uso de coalhos pepsinídeos é maior se comparado com os coalhos tradicionais. Essa pepsina, que permanece no soro, é destruída por tratamento térmico. Já os coalhos microbianos, tem se investigado a capacidade de proteolíticas e coagulantes, centenas de culturas de bactérias e fungos, e para cada tipo de queijo é utilizado o coalho com comportamentos específicos. O microbiano ele varia de acordo com o pH e o tempo do queijo coalho e produtividade, ele mais se assemelha do coalho de origem animal. Essa é a minha apresentação, os artigos eu coloquei tudo lá, justamente que eu tive como base. Obrigado.